Do livro Coletânea do Além, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Poema Postais Cristãos, Espírito Casimiro Cunha. O caminho do Evangelho, no rumo à divina luz, começa na manjedoura e vai ao topo da cruz. Não te doam neste mundo as lágrimas de aflição, que o pranto lava os caminhos traçados no coração. Perdoa a mão criminosa que te fere e faz chorar, pois alguém vela por ti nas luzes do eterno lar. Há muitas sendas na terra, no roteiro da ilusão, mas a estrada com Jesus é santa renovação. Agradece à providência o tempo vestido em flor e louva o Senhor da vida nos dias de tua dor. Nem todo dia no mundo será de júbilo e mel, mas se buscas Jesus Cristo, segue sempre e sê fiel. Lembra-te, irmão, no caminho, que o discípulo de escol é aquele que em meio às sombras revela o divino sol. Se quereis subir ao alto, toma zelo em não cair, constrói nas lutas de agora as belezas do porvir. Se desejas a vitória no combate contra o mal, vive, amigo, desde agora a vida espiritual. Aos grandes homens do mundo podemos admirar, mas somente a Jesus Cristo devemos acompanhar. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem nesse momento, todos serenos, todos procurando manter seus pensamentos ligados ao Mestre, nesse nosso trabalho de procurar levar a reflexão à luz da doutrina espírita. Nesses tempos que atravessamos, selecionei esse tema para que nós pudéssemos refletir a importância da prece. Existem momentos das nossas vidas em que a tempestade bate, nós sentimos necessidade de nos ligarmos com o Mestre, nos ligarmos com Deus, e é exatamente através desse canal, o canal da prece, que nós fazemos esse exercício. E podemos dizer que talvez nunca tenhamos experimentado em nossas vidas tanta necessidade de orar como tem sido nesses últimos dias, nestas últimas semanas, onde estamos vivenciando, muitos, talvez a maioria, pela primeira vez, um perigo real que nos obriga a mudanças radicais em nossas vidas, na nossa forma de nos relacionarmos com o próximo, na nossa forma de fazermos a leitura de tudo isso que acontece, né, que vem acontecendo. E talvez nós nunca tenhamos experimentado tanta necessidade de orar quanto nos tempos atuais. Mas quando pensamos na questão orar, né, é importante pensarmos também se costumamos orar. Será que costumamos orar? Quando a gente tem um filho pequeno, ou quando temos as nossas crianças na evangelização, na educação espírita infantil, nós muitas vezes brincamos para que a criança consiga entender o significado e a importância da oração. Dizemos que orar tem que ser que nem escovar o dentinho, né? Pelo menos quando acorda e quando vai dormir, no mínimo, né? Mas será que a gente costuma orar?
E dependendo da forma como nos decidimos a nos relacionar com Deus, dependendo da religião que escolhemos para nós, né, aquela que o nosso coração e nossa consciência elege, nós podemos muitas vezes chamar esse momento de prece, chamar esse momento de oração, dizer que é uma reza, né? Não importa o nome que nós possamos dar, orar é um hábito que é necessário, porque é através dele que nós nos reconectamos com o Criador, com que nós elevamos o nosso pensamento, né? É o canal, é a chamada telefônica, digamos assim, né? Nos ligamos com Deus através do nosso telefone, lá o telefone da oração, e quando nos recolhemos em prece, quando nos recolhemos em oração, o nosso pensamento está automaticamente conectado ao Criador. Mas o que é a prece? Pensando na prece ou na oração ou na reza, demos o nome que resolvemos dar, né? O que é a prece? Nós encontramos na doutrina que a prece é uma invocação. É por ela que nós nos colocamos em ligação mental com o ser ao qual nos dirigimos. E geralmente a gente já começa a prece dizendo assim: Senhor, Pai de misericórdia, Jesus, amado Mestre, ou elegemos alguns seres como seres da nossa predileção, através do qual vamos iniciar esse contato, abrir esse contato, né? Ela pode ter, a prece, né? Ela pode ter por objetivo pedir algo que julgamos que estamos necessitando naquele momento, agradecer, louvar a Deus, né? Então, geralmente, a prece ela tem um desses três objetivos. E talvez nesse momento, o primeiro deles deveria estar em caixa alta, em letras grandes, porque talvez nunca tenhamos pedido tanto quanto temos pedido atualmente, né? Podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelos outros, podemos orar por aqueles que estão vivos, podemos orar pelos que já desencarnaram, né? Muitos hoje em dia dirigem as suas preces aos seus amados, aos seus queridos que estão trabalhando na frente de combate, né, nas equipes médicas. Muitas vezes nem conhecemos alguém que esteja travando essa luta na linha de frente, mas oramos pedindo força, coragem, imunidade para aqueles profissionais da área da saúde, né, que estão enfrentando. Pedimos por nós mesmos, pedimos pelos nossos familiares, pedimos por aquele filho, aquele ente querido que diariamente necessita sair, se ausentar do lar para as suas atividades de trabalho, né? Lembrando que por mais que a gente ouça repetidas vezes como um mantra, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Muitos até gostariam de fazer isso, mas não podem fazê-lo, né? Porque precisam sair por algum motivo, mas podendo ficar em casa, tem que ficar em casa, né? As preces, elas podem ser dirigidas a Deus, e quando assim são feitas, né, dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos que são encarregados da execução dos desígnios divinos, dos desígnios de Deus. Existem aqueles intercessores, né, que intercedem em favor das nossas orações, das nossas preces. Aquelas preces que nós dirigimos aos bons espíritos vão também para Deus, porque na realidade os bons espíritos, eles são os intercessores, eles são aqueles que vão agir como intermediários, levando, carregando os nossos pedidos, os nossos louvores. Quando nós oramos para outros seres e não diretamente a Deus, Pai, estes seres, eles nos servem de intermediários. Eles são os intercessores. E por que intercessores? Porque nada poderia acontecer se não fosse da vontade de Deus. Então, mesmo que nós não façamos a nossa prece dirigida diretamente a Deus, né, e sim a esses espíritos que servem de intermediário, é Deus quem permite que eles atuem, que eles carreguem as nossas preces, os nossos pensamentos ao mais alto, né? Quando nós oramos,
colocamos em movimento o nosso pensamento. E para que a gente entenda essa ação do pensamento no momento da prece, é necessário recorrermos a alguns conceitos encontrados na doutrina espírita sobre a ação do pensamento. É necessário que nós imaginemos todos os seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, mergulhados naquilo que nós espíritas chamamos de fluido universal. E que outros pensamentos, outras linhas de pensamento, chamam de fluido cósmico, energia universal, energia etérea, não importa o nome que demos, basta que nós consigamos imaginar que todos os seres estão mergulhados nesse fluido, estão envoltos nesse fluido. Esse fluido, ele é impulsionado pela vontade, pois ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, que ao ser impulsionado pelo movimento das cordas vocais ou o tanger de uma corda de um instrumento musical, né, movimenta as partículas do ar e faz com que o som possa ser percebido pelos nossos ouvidos, por microfones, por aparelhos preparados para isso, né. A diferença é que as vibrações do ar, elas são circunscritas aos lugares em que existe ar, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito, né? Então, o nosso pensamento, quando dirigido com um objetivo, a um ser, a uma força qualquer, ele interfere nesse fluido universal, fazendo com que esse fluido universal carregue as ondas eletromagnéticas do nosso pensamento. Quando o pensamento se dirige para algum ser especificamente, seja ele localizado na Terra ou no espaço, em qualquer local, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre aquele que pensa e aquele que é o objeto do pensamento, transmitindo o pensamento como o próprio ar transmite o som. Essas explicações nós encontramos na codificação kardeciana, porém, a própria física quântica, ela vem comprovando experimentalmente a ação transformadora do pensamento. E para aqueles que desejam se aprofundar um pouco sobre esse assunto, né, existem alguns vídeos que podem ser encontrados na internet que são bastante claros, bastante objetivos ao explicar como a física quântica hoje ela entende e comprova experimentalmente a ação do pensamento, né? Então, a gente vê que hoje a ciência ela vem colaborando para a comprovação de tudo aquilo que Kardec já tinha nos trazido na codificação. Então, o nosso pensamento, ele impulsiona o fluido universal e alcança o objetivo ao qual o pensamento está destinado, né? Então, estabelece-se aí uma comunicação. O nosso pensamento, ele percorre o universo. E é importante orar. Sempre, sempre, sempre a oração é a melhor prescrição que nós podemos orientar e incentivar a cada ser que sofre ou que espera. É importante orar. Precisamos orar sempre, né? A prece, ela é recomendada por todos os espíritos, todos os nossos mensageiros que têm nos trazido na literatura espírita, as formas de cura, as formas de amenizar os sofrimentos, sempre nos incentivam à oração. Emmanuel faz isso amorosamente, Joana de Ângeles, Meimei, todos os seres, todos aqueles que têm servido de mensageiros da mensagem do Cristo, da mensagem de amor ao próximo. Então a prece ela é recomendada por todos e inclusive é recomendada em todas as religiões. Aquele momento em que o fiel, a pessoa que crê, se liga com o alto, se liga com Deus, com o ser supremo que a pessoa acredita, seja ela em qualquer religião for, né? Ela é recomendada para nos trazer alento.
Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a assistência que podemos receber de Deus e rejeitar para os outros também o bem que poderia ser feito através da prece pelos outros. Por isso, em qualquer situação, é importantíssimo orar. E, sobretudo, nesse momento que nós atravessamos, é fundamental mantermos em oração. Foi exatamente por esse motivo que eu me senti motivada a conversar justamente sobre esse tema, porque não dá para a gente ficar desconectado de Deus nessa tempestade, nesse momento tão importante pelo qual a humanidade atravessa. E nós encontramos no Evangelho, nos Evangelhos, pedi e obtereis. Então, por mais que a gente saiba que Deus nos ama, Deus é Pai soberanamente justo e bom, nos ama, nos dá as provas na medida da nossa capacidade de vencê-las, de superá-las, o próprio Jesus, num dia, deixou aos seus apóstolos a expressão: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então é necessário que nós peçamos a Deus com humildade, com a certeza de que não seremos desamparados em momento algum. Pedi e obtereis. É importantíssimo orar, sobretudo nesse momento que nós atravessamos. Pensando nas qualidades da prece, muitos poderiam dizer: nossa, eu tenho uma dificuldade de orar, porque eu não sei orar direito, eu não sei orar bonito, O que será que uma prece tem que ter como atributo para que ela cumpra o seu papel de conectar a nós, criaturas, a Deus Pai, o Criador? Nós podemos dizer que as principais qualidades da prece são a clareza. É necessário que ela contenha um pensamento claro, que nós deixemos claro o que nos move, o que nós estamos pretendendo com a nossa prece. A simplicidade. Nós não precisamos ter exageros de palavras, mas precisamos ser sinceros naquilo que pedimos e pedir de forma simples, para não deixar dúvidas, inclusive, sem adjetivos inúteis. Na hora de louvar a Deus, não precisa desfiar uma lista com dezenas de adjetivos. Se nós nos dirigirmos a Deus como: Deus, meu Pai amado, meu Pai soberanamente justo e bom, Pai querido, Mestre amado, Divino Mestre, não importa, não precisa fazer uma lista de adjetivos, sem adjetivos inúteis, mas o importante é que dentro desses atributos de clareza, simplicidade, sem excessos de palavras, cada palavra revele uma ideia. Toque a alma de quem profere aquela prece, de quem dita aquela prece. E principalmente, a prece ela deve nos fazer pensar, porque tudo que pedimos em oração nos será concedido. Então é importante que seja um pensamento articulado e inteligente, pedindo aquilo que de fato sai do nosso coração. A prece deve nos fazer pensar. Outra dúvida que poderíamos ter é: existe um local correto para orar? Onde eu devo orar? Nesses momentos em que os centros espíritas estão fechados, as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, os locais de oração, tenham eles o nome que tiver, estando fechados, existe um local correto para orar? Será que para eu me ligar com Deus, me ligar com Jesus, eu preciso de um local específico para orar? Essa é uma pergunta, Porém, o poder da prece, ele está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar e nem do momento que é feita. Se nós nos recolhermos no nosso cantinho preferido, dentro dos nossos lares, porque hoje estamos recolhidos aos nossos lares nesse processo de isolamento social, e é nesse lar que nós construímos diariamente com o nosso pensamento, imprimindo nas paredes do nosso local de habitação, imprimindo a nossa psicosfera.
criando formas, pensamento. É esse lar que tem que ser o nosso refúgio, o nosso local de oração. E mesmo quando o ambiente não é propício, porque às vezes nossas famílias têm um modo de viver um pouco atribulado, temos ainda o recôndito da alma aqui dentro, dentro do nosso coração, dentro do íntimo do nosso ser. Esse é o melhor local, onde nós encontramos a nossa paz, a nossa tranquilidade interior. É lógico que dependendo do momento, né, das circunstâncias, talvez o momento esteja um pouco atribulado para a gente orar, mas nós podemos orar em qualquer hora, a sós, em conjunto, no momento do Evangelho no lar, no momento das nossas leituras diárias. E também não precisamos de orações extremamente longas. A oração pode ser simplesmente uma frase: Senhor, tende piedade daqueles que estão sem alimento. Fazei com que pessoas que tenham o poder de levar alimento até as mesas sigam a tua intuição, meu Pai. Pronto, oramos por aqueles que não têm comida na mesa. Orar por nós mesmos quando não conseguimos aquietar o nosso pensamento. Senhor, permita que eu não me influencie por todas essas informações que tentam tirar a minha paz e que, acima de tudo, Senhor, seja feita a sua vontade. Pronto. Fizemos uma oração para encontrarmos a paz. A oração não precisa ser longa e nem precisa ser cheia de palavras, né? A influência do lugar ou do tempo, muitas vezes, ela vai depender das circunstâncias em que possam favorecer o recolhimento. Às vezes a gente pode estar dentro de um ônibus lotado e naquele momento nós temos o impulso de orar, né? Recolher os nossos pensamentos e nos dirigirmos a Deus. Deus, fica comigo. Pronto, está feita uma oração, né? Então o lugar, o tempo, as circunstâncias podem às vezes interferir nesse recolhimento que a prece nos convida, que a oração nos convida, mas podemos orar em qualquer lugar e a qualquer momento. E como orar, né? A gente tem uma tendência que é bem humana de colocar um procedimento para tudo, né? Definir o como as coisas devem ser feitas, como orar. A forma não é nada, o pensamento é tudo. O lado íntimo da oração, a forma como o nosso pensamento se encadeia, esse sim tem importância e tem relevância na eficácia da prece. Cada um deve orar conforme as suas convicções e no modo como mais lhe agrade. O importante é a conexão e o pensamento sincero, carregado de amor, carregado de boas vibrações. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Clareza, simplicidade, sem excessos de palavra, refletindo aquilo que vai no coração da pessoa que ora, do ser que ora. Por isso, nós poderíamos nos perguntar, por que então, mesmo na doutrina espírita, mesmo no espiritismo, existem orações ditadas por espíritos e publicadas em livros? Nós temos lá no final do Evangelho, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces espíritas. Se o pensamento é tudo e a forma nem tanto, por que existe então orações ditadas? Por que será? São ditadas orações para ensinar aos homens a raciocinar quando se dirigem a Deus e a fazê-lo não só por meio de palavras, como também pelo sentimento e com inteligência. Essas orações ditadas, elas são um guia para orientar a cada um de nós, ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expressar suas ideias. E somos muitos que temos dificuldades de expressar as ideias, especialmente quando estamos vivendo momentos turbulentos e momentos difíceis.
Essas orações que são ditadas e são publicadas em livros, elas não constituem rituais, uma vez que na doutrina espírita, no espiritismo, não existem rituais de forma alguma, de nenhuma espécie, nem formalismos. Mas essas orações ditadas, elas acabam orientando a pessoa a treinar a oração, a exercitar a capacidade de orar. Alguns exemplos que podemos dar. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a coletânea de preces espíritas, divididas ali em algumas partes, esse capítulo, como preces em geral, inclusive com a oração dominical do Pai Nosso, explicada na sua essência, o significado de cada frase do Pai Nosso, preces dirigidas a si mesmo, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, preces pelos doentes e pelos obsediados. Encontramos lá na coletânea de preces espíritas. E esse capítulo, para quem ainda não se dedicou ao estudo do capítulo 28 do Evangelho, ele é extremamente interessante, porque para cada circunstância daquela que requer oração, que requer uma prece, existe uma introdução teórica que deixa claro, explica em quais circunstâncias aquele tipo de prece é necessária. Então é muito educativo esse capítulo 28 do Evangelho. O Pai Nosso, que por assim dizer, foi a única fórmula deixada da boca do próprio Mestre Jesus, nosso Divino Mestre, do como devemos pedir, nos dirigir a Deus. Nós espíritas temos também o costume de fazermos a prece de Cáritas, e sobre a prece de Cáritas nós vamos fazer alguns comentários daqui a pouquinho. Nós temos a oração da serenidade, que é curtinha, mas podemos dizer que nos dias atuais, durante essa turbulência toda gerada pelo momento, ela é extremamente útil. São alguns exemplos de formatos, de fórmulas, de preces que podemos usar para orientar o nosso pensamento. Pensando na prece de Cáritas, existe uma história em torno dessa prece. Cáritas era um espírito que se comunicava através de uma das grandes médiuns da época, que existiam à época da codificação, Madame W. Creel, em um grupo de Bordeaux, na França, sendo ela uma das maiores psicógrafas da história do Espiritismo. E a prece de Cáritas, ela foi psicografada na noite de Natal, no dia 25 de dezembro de 1873, ditada pela suave Cáritas, amorosa Cáritas, de quem são ainda as comunicações Como Servir a Religião Espiritual e a Esmola Espiritual, que nós encontramos contidas nas instruções dos Espíritos dentro do Evangelho. Na minha família, minha família do lado da mamãe são todos espíritas, nós costumávamos nos reunir uma vez por semana no cantinho de preces da minha avó, e ao término da reunião semanal, que era uma forma de nos mantermos unidos em torno da doutrina, em torno do nosso ideal familiar, o meu tio Arlindo, já desencarnado, hoje já desencarnado, ele se incumbia de orar a prece de Cáritas ao término da nossa reunião semanal. E ele proferia a prece de Cáritas com tanta energia, com tanto amor, que nos inundava o coração de coragem, de certeza de que tudo ia ficar bem. E essa é uma das minhas preces favoritas, que para aqueles que não conhecem, eu a trouxe aqui para esse nosso encontro virtual. E a prece de Cáritas diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
A criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa Santíssima Imagem. Essa prece maravilhosa, maravilhosa, ela começa com um louvor, né, invocando Deus. E se nós olharmos analisarmos cada trechinho, a prece de Cáritas, ela cabe perfeitamente no momento em que estamos vivendo, onde nós finalizamos inclusive a prece, pedindo força de ajudar ao progresso, um momento em que a ciência está se mostrando tão necessária para a resolução da atual condição de saúde do nosso globo terrestre. Essa prece é maravilhosa e a gente, na medida em que a gente vai se habituando a fazê-la, a gente sente que o ambiente ele vai se transformando no momento em que a gente vai proferindo a prece de Cáritas, da nossa doce Cáritas, esse presente que nos foi dado nos tempos da codificação. Outra prece que eu citei foi a oração da serenidade, e essa é curta. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho essa prece impressa num cartãozinho que eu carrego dentro da minha carteira, e nos momentos em que, naquele popular, a coisa tá feia, né, o bicho tá pegando, eu saco a minha oração da serenidade e digo para mim mesma, com toda a força da minha alma: ó Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença entre elas. Nesse momento em que os ânimos muitas vezes se exaltam, nesses tempos de isolamento social, em que nós não temos mais a liberdade que gostaríamos de ter, em que temos que fazer a nossa parte colaborando para frear a disseminação da doença, muitas vezes a prece, a oração da serenidade vai ajudar a baixar o fervo, né? Jogar água fria, fresca, refrigerando aquele nosso impulso de querer sair, de querer romper esse momento em que todos nós, acima de tudo, somos convidados a orar, a nos recolher no nosso cantinho mais íntimo, né? E refletirmos sobre o atual momento da humanidade. E antes de finalizar, meus amigos, eu queria convidá-los a que nunca deixem de orar. A oração é o maior benefício que podemos fazer por nós mesmos. E através da oração nós podemos pedir tudo aquilo que julgarmos necessário. E Deus saberá fazer a seleção e nos conceder aquilo que de fato irá colaborar para o nosso adiantamento, para o nosso momento. Mas nunca deixem de orar de todo o coração. Lembrar que é pela prece que nós nos ligamos com Deus conscientemente. Por que eu coloquei conscientemente em vermelho?
porque não pode ser uma repetição mecânica, como fazemos com o Pai Nosso, com a Ave Maria e tudo mais. Não pode ser mecânico, tem que ser consciente. E para aqueles que ainda oram o Pai Nosso de forma mecânica, eu os convido para entrarem no capítulo 28 do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, no trecho que fala sobre a oração dominical, e estudarem ali a importância e o significado de cada frase do Pai Nosso. E a hora que nós nos dedicarmos a esse estudo, nós vamos orar o Pai Nosso com consciência, sabendo o que estamos pedindo em cada palavra, que até hoje muitas vezes repetimos mecanicamente. Ensine seus filhos a orar e ore com eles, porque a oração é a forma com que nos ligamos a Deus. E nós precisamos ensinar os nossos pequeninos a confiar em Deus, a saberem que pedi e obtereis, tudo aquilo que pedirmos em oração nos será concedido, porque eles crescerão e eles viverão momentos em que eles terão, ao seu turno, na sua vez, terão que recorrer a Deus, se ligarem a Deus em oração. Então ensinem seus filhos a orar e ore com eles. Ensinem pelo exemplo, orem com eles. E lembrar, pedi e obtereis. Sempre alcançaremos aquilo que for lícito e que for inserido em nossas orações. E acreditar, acima de tudo, que isso também passa. Tudo passa, os bons momentos passam e os ruins também, graças a Deus. Isso também passa. E finalizando, gostaria de encerrar com uma oração. Deus, Pai misericordioso e bom, amparai no teu abraço todos aqueles que vivem este momento de decisão na humanidade terrestre. Dai força àqueles que estão sofrendo nesse momento. Ajudai nas decisões que cada um de nós tem que tomar. Que nós saibamos ouvir a Tua voz, Senhor, nos estimulando a estendermos as nossas mãos àqueles que estiveram ao nosso alcance ajudar. Que acima de tudo, Senhor, nós possamos ser amparados pelo Teu olhar, na certeza de que tudo passa e esse momento também passará. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus. E nunca deixem de orar. Que assim seja.